Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Direito e Ordem. E o tema de hoje é Direito à Inclusão. Eu tive a honra de receber essas 3 mãezinhas incríveis que têm uma história muito linda para contar para nós. Pergunto a você, o que seria o direito e a ordem sem a humanização do direito? Nós temos no Brasil diversos instrumentos normativos tratando sobre a inclusão, tratando sobre a responsabilidade das famílias, da sociedade, do poder público, lá na Constituição Federal como um direito fundamental, lá na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Também nós temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Temos ainda a Lei Orgânica da Assistência Social. Mas, enquanto nós não humanizarmos esse direito, enquanto nós não entendermos as dificuldades e a história de cada uma dessas famílias, que aqui as 3 estão representando hoje, nós não conseguiremos trazer a efetividade da norma para a casa das pessoas. Então eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui. E eu gostaria de começar com a senhora, dona Lindalva, para que nós entendêssemos, voltássemos um pouquinho no tempo, se assim a senhora me permitir, para trazermos como foi. Eu tenho certeza que hoje tem alguma mãe, tem alguma família recebendo um diagnóstico, não é? E esse momento não é fácil. Cada um enfrenta essa notícia de uma maneira. E é por isso que eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco como foi para a senhora. Então, quando eu recebi o diagnóstico do Luciano, eu aceitei de boa. Não fiquei surpresa, não. Eu aceitei de boa e do Emerson a mesma coisa. Eu tenho 2, né? 2 especial. E eu aceitei de boa. E quais são as especialidades dos 2? O Luciano tem atraso, né? Atraso mental. Ele é epilético. E o Emerson não tem o diagnóstico dele, não. Não tem o diagnóstico do Emerson? Não tenho. Ele passou uns 5 anos fazendo tratamento, mas eles não me deram o diagnóstico dele ainda. Não tenho do Emerson. Só que ele não fala, né? Ele não ouve direito, ele não entende as coisas. Mas eu não tenho o diagnóstico dele, não. E qual a idade dos 2 quando a senhora tomou conhecimento da condição clínica dele? Então, do Luciano ele tinha uns 5 anos. E do Emerson ele tinha 9 meses. Quando eu fiquei sabendo que ele era especial, o Emerson ele tinha 9 meses. 9 meses. E o Luciano tinha 5 anos. E o Luciano chegou a ir para a escola, para creche, ele estudou? Foi, o Luciano foi na escola lá em Várzea. E ele foi na escolinha aqui, em Francisco Morato também, né? Mas então ele foi desligado da escola porque ele era bem agressivo. Então a condição clínica dele tornava ele uma criança mais agressiva. Agressivo, é. E por conta disso, a escola chamou a senhora. Como é que foi essa conversa? Então, ele falou que não podia aceitar o Luciano na escola porque ele era muito agressivo, né? Ele bateu na professora quando ele dava a crise nele, né? Ele ia em cima da professora e batia. E podia machucar outros alunos também, né? Que não era ele só dentro da sala. Aí eles conversaram comigo e eu aceitei. E naquela época, tinha professor auxiliar de sala? Tinha. Tinha a professora e tinha um rapaz que ficava... Ficava dentro da sala de aula? Sim. Isso foi em que ano? Eu não me lembro, mas já faz bastante tempo. Faz tempo. Tá. E a senhora percebia preparo nesses profissionais para lidar
com a condição especial dele? Então, era minha filha que levava ele na escola, né? A minha filha mais velha. Não era eu, que eu sempre trabalhei. Mas ela falava que era muito boa a escola. Aqui, Ele fazia assim, andar de cavalo, sabe? Lá Sim. na escola, a escola era muito boa. aqui em Francisco Morato. Não, em Francisco Morato não tem. Não tem em Francisco Morato. Não. Aqui em Morato não tem, não. Essa escola era em qual cidade? Era lá em Várzea. Acho que é Várzea ou é Parque Paulista, né? Acho que era Várzea. E desde essa época, a senhora chegou a procurar, a senhora foi na Secretaria da Educação, a senhora conversou Não. com alguém em Francisco Morato? Não fui, não. Não fui, né? Porque sempre eu trabalho, né? Trabalhando, sempre direto. As minhas filhas que levavam eles para a escola, porque eu sempre trabalhei. Inclusive agora, né? Que eu fiquei parada. Aí sempre trabalhei. Então elas que levavam eles para a escola para mim. Tá certo, dona Lindalva. Queria saber agora da dona Solange. Dona Solange, como foi para a senhora quando a senhora recebeu o diagnóstico do Samuel? Bom, primeiramente, boa noite. Sou mãe do Samuel. O diagnóstico dele da síndrome de Down eu recebi com 3 meses de gravidez. Na ultrassom que eu fiz, aí a médica olhou pelo fêmur e a nuquinha falou: mãe, provavelmente ele tem síndrome de Down. E eu, sinceramente, eu fiquei feliz. Porque eu sempre gostei de criança com síndrome de Down. Onde eu vi, eu tinha que brincar. Então eu fiquei contente, porque Deus me deu o meu. Aí tive ele tudo, a gestação de alto risco, tive ele, passei um processo no hospital também. Meu filho, desde que nasceu, já foi negligenciado mesmo no hospital. Que eu, na mesa que foi cesárea, o médico perguntou se eu ia querer o meu filho. Aí eu olhei pra cara dele e falei: mas não estão escutando isso. Aí as médicas, uma olhou pra cara da outra e ficou me olhando, abaixou a cabeça. Eu falei: quero sim. Deus achou graça em me dar, o meu filho é meu. Aí ele olhou pra minha cara e falou: até me dá vontade de chorar. Porque tem mãe que não quer, deixa aqui. E foi embora. Esse hospital fica em qual cidade? Jundiaí. E aí depois foi crescendo tudo. E com 5 meses eu já comecei a perceber que ele tinha traços de autismo também. Nessa época ele passava na Paz de Várzea, que eu não consegui vaga na Paz de Morato. Aí eu comentava com a médica: doutor, ele age assim, assim, assim. Será que ele não tem autismo? Ela: não, é normal. Quando foi com 1 ano, ela simplesmente virou para mim e falou: mãe, se conforma que seu filho também é autista. Só que era uma coisa que eu já sabia. Porque eu via muito comentário, via televisão e via crianças de amigas minhas. Então eu via o comportamento dele. Então, hoje Samuel tem 9 anos, tem síndrome de Down, autismo e retardo mental. E também tem alguns sítios da visão, que ele nasceu cego, mas hoje, graças a Deus, ele enxerga. Que eu lutei muito, ele conseguiu fazer as cirurgias dele. Agora, as 2 últimas que ele fez, ele colocou implante de lente interno. E hoje meu filho enxerga. Graças a Deus. Só que até isso dele foi negligenciado, porque não fizeram nem esse exame quando ele nasceu. Me trouxeram ele, aí eu olhei e falei: tem algo errado. Que você não via a íris do olho dele. E eu questionei o médico, ele: não, mãe, porque ele é prematuro. Ele é de 7 meses. Ele falou: não é. E nisso eu lutei até 3 meses de vida dele. E descobri um médico em Jundiaí, que num simples exame falou que meu filho era cego. E que na outra semana ele tinha que operar de emergência, que senão ele ficava cego pro resto da vida. E Deus abençoou, preparou ele, que ele fez as 2 primeiras do meu filho as cirurgias, e meu filho hoje enxerga. Então, um despreparo muito grande na saúde, inclusive, né? E Com detalhe, relação- foi no convênio. Um convênio. Convênio que eu tive ele. Que é também um direito fundamental. Uhum. Isso, nós estamos falando, é muito sério. Uhum. A dignidade da pessoa humana, o respeito à humanidade. Isso também é constitucional. Não precisava estar na lei. Não. Está na lei e é desrespeitado. Isso é uma angústia, uma dor muito grande. E detalhe, no segundo dia de nascido me jogaram num quarto que não tinha vidro na janela.
E tava uma chuva tão grande, era um vento tão grande dentro do quarto, e só tinha eu dentro do quarto com ele. E tinha quartos vagos que tinha cama que eu poderia estar com ele. Tudo isso. E o Samuel, ele estuda, ele tá na escolinha? Tá na 4ª série, estuda aqui em Francisco Morato, mas tem um grande problema na escola dele também, que não tem professora, não colocam professora auxiliar dentro da sala. E a minha briga com a educação, desde o ano passado. Com 3 laudos, laudo do psiquiatra, da neuro, da médica de família, tudo, e eles não colocam. Fala que Morato não trabalha assim. Francisco Morato não trabalha assim. Quando eles dizem assim, eles explicam como? Assim como? Como que Francisco Morato não trabalha? Negligencia o laudo do médico que a gente leva. Eles falam que eles têm uma equipe que avalia isso. E não põe. A lei de inclusão, ela orienta, ela determina, né, muito mais do que orientar, é determinar, que aquele que tem condição especial, aquele que precisa de uma atenção especializada nas escolas, precisa sim apresentar um laudo. Não é? A escola precisa ter uma base para fazer a análise e aí sim a aplicação do direito. A senhora levou esse laudo? Sim, tem lá. Tem a cópia lá, eu tenho o original e as cópias estão lá. Só que eles falam que eles não trabalham assim. Eles têm uma equipe que avalia. A escola tem uma equipe médica? Não, a educação. A educação da cidade de Francisco Morato tem uma equipe especializada. Isso que avalia. Para avaliar a condição, avaliar o laudo do médico que atestou a especialidade do seu filho. Isso. Assim. E ele continua indo para a escola? Sim. Só que na escola também foi tirado o transporte deles esse ano. Tá certo. A gente já volta a falar do transporte. Eu queria agora que a dona Carla falasse para nós um pouquinho da história dela, para entendermos a história do Miguelzinho. Boa noite, eu sou a Carla, mãe do Miguel Valentim e do Davi Luca. Miguel Valentim tem autismo, ele tá na 3ª série. E eu sou mãe do coração, né? Eu adotei o Davi e o Miguel. E quando eu conheci ele já fazia atendimento, né? Ele não era laudado ainda, mas ele já fazia atendimento na PAI. Mas assim, foi pouco tempo assim, ele já pegou o laudo, né? De autismo. E ele estuda, tá na 3ª série. Esse ano ele foi pra 3ª série. E tem o mesmo problema, né? Da nossa amiga aqui, da criança, que eles querem avaliar e não deixar auxiliar, né, dentro da sala de aula. E aí a história, a resposta é a mesma que foi dada para outra mãezinha. A mesma. Precisa passar por uma análise da equipe da educação. Exatamente. O que vai passar por essa análise é o laudo médico, especialista. Não, eles avaliam. Eles não vão olhar o laudo. Eles recebem o laudo, mas eles vão avaliar a criança. E em algum momento, eles falam que existe um médico, existe uma equipe lá dentro do setor da educação? Não, eles não falam de médico. E se é preciso, então, agendar para que a educação faça essa análise, isso aconteceu? Isso tem uma data? Tem uma explicação de como isso vai ser feito? Não tem data nem explicação. E tudo isso para colocar um professor auxiliar de sala? Ou para qual finalidade? Eles dizem que é para analisar, né? Mas eles não colocam. Não tem, na verdade, aqui. Eu não conheço nenhuma criança que tenha. Por mais dificuldade que eles tenham, eles não têm, eles não colocam. Voltando só um pouquinho na sua história com o Miguel, você disse que é mãe do coração, né? Sim. E como é que foi esse início, a sua adaptação? A adaptação foi muito boa, assim, foi muito rápida até, né? Porque, assim, acho que 2 meses o Miguel já estava em casa comigo. Foi muito rápida a nossa adaptação.
O Miguel e o Davi, né? Eles são irmãos biológicos. E a adaptação do Miguel foi mais rápida do que a do Davi, porque o Davi já era maior, o Davi tinha 3 anos e pouco, ele tinha quase 4 anos. Então a adaptação do Miguel foi mais rápida do que a do Davi. Mas foi muito tranquila, assim, a adaptação dos dois. E como você entende, você que acompanha de perto, as 3, né, acompanharam muito de perto a questão da educação, falando da educação inclusiva, ainda que não tenha um professor auxiliar de sala, vocês percebem no dia a dia uma evolução, um aprendizado, um cuidado com a educação dentro de sala de aula, o resultado disso nos filhos de vocês? Então, com a professora, sim, eu vejo que a professora incluiu muito bem o Miguel, não tem um problema, não tem o que falar dela. Ela trabalhou com ele 2 anos, e ela trabalhou muito bem a inclusão, mas não tem só o Miguel na sala, né? Tem uma sala inteira. Eu acredito que ela deu muita atenção para ele, né? Ela fez o que ela pôde, mas ela tem uma turma inteira, né, para lidar. Então ela tinha que ter alguém junto com ela para o Miguel ter evoluído, né? Mas em questão de inclusão, ela incluiu muito bem o meu filho, assim. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Pela idade dele, pelo grau, pelo nível, né, da condição dele, você entende que ele evoluiu, ele aprendeu? Não aprendeu. Então ele está inserido na educação, a educação não está sendo inclusiva como a lei da inclusão determina que seja. Não está sendo inclusiva do jeito que tem que ser. Dona Solange, a senhora, com relação à educação, com relação à educação inclusiva, a senhora percebe que o Samuel tem aprendido, tem evoluído? Nada. Samuel não sabe pegar no lápis e fazer um pauzinho. Ele está na 4ª série, tem 9 anos de idade. E assim, eu vejo que as professoras não estão preparadas para receber. Segundo o relato, eu escutei que meu filho ia para a escola para ficar no canto da sala, no fundo da sala, sentado, jogado no chão. Sem fazer nada. O dia todo. E a senhora procurou a escola, a senhora procurou ajuda, a senhora Procurei a como? escola, procurei o diretor, não encontrei, falei com a vice. Fui na educação, falei com todos que eu tinha que falar e nada foi resolvido. Que eles iam olhar, eles iam avaliar e que Morato não trabalhava desta maneira, colocando o auxiliar na sala de aula. Francisco Morato não coloca. Isso a senhora ouviu da diretoria? Isso a senhora... Da diretoria. Que Morato não trabalha assim. Eu até questionei, mas Morato não é Brasil? Que a LBI é para o Brasil todo. Mas nós não trabalhamos assim, nós avaliamos. Se nós acharmos cabível que necessita, nós colocamos. Mas nós não fazemos isso, não trabalhamos assim. Isso eu ouvi. E o atendimento, a educação especializada, então, passou longe? Não tem nenhum. Nenhum? Não tem. A senhora chegou a conversar com outras mães que têm filhos especiais, autistas? Eu já cheguei a ver mães saindo da escola chorando. Chorando? Chorando. Da mesma escola? Da mesma escola. Chorando. E a senhora chegou a conversar com essas mães? Qual era o relato delas? O mesmo que o meu filho passa. Por exemplo, se dá uma fruta, todas as crianças comem a fruta. Mas aquela que é especial, que não consegue comer, é colocar dentro da bolsa e traz para casa. E esse filho dessa mãezinha ficava lá sem comer. Porque não era oferecido para ele, então ele ficava o dia todo. Aí ela foi lá reclamar com tudo que ela escutou, ela saiu de lá chorando, revoltada. Quando a gente fala de preparo, isso está na lei, não é? Exige esse treinamento, qualificação, inclusive, que nós vamos falar no próximo bloco sobre transporte, inclusive para os motoristas, inclusive para o auxiliar do motorista que está na van, que está no ônibus. Existe
a exigência do preparo. Porque a inclusão significa inserir e não excluir, né? Você precisa inserir aquela criança ou aquele adolescente na sociedade para que ele consiga, ainda que com barreiras, viver de modo igualitário. Isso. Porque o direito é igual para todos, não é? É por isso que a gente fala aqui em direito e ordem, mas de uma forma humanizada. Essa é a realidade, essa é a verdade, é isso que está acontecendo. Não só na cidade de Francisco Morato, mas na região e no nosso país. Infelizmente, existem grupos de mães que conversam sobre a realidade da nossa cidade e essas informações chegam a todo tempo, mas o despreparo continua, não é, dona Lindalva? A senhora vem falando, os seus filhos hoje estão com que idade? O Luciano tem 29 e o Emerson tem 22. Desde a época em que a senhora descobriu, em que a senhora começou a fazer os acompanhamentos, já não havia a inclusão, não é? Mas a senhora chegou a conversar com alguma mãe ao longo desse tempo? A senhora chegou a identificar essa necessidade na cidade? Porque eles não estudavam aqui e não tinha, não é? Mas a senhora percebia, a senhora conversava com outras mães? Não, eu não conversava com as mães, não. Como eu falei, que era minhas filhas que levava eles para a escola, né? Mas tinha uma vizinha minha que tinha um menino também na PAI, né? E o filho dela também foi desligado da PAI também, porque ela não tinha condições de trazer o menino para a escola, como eu também. E hoje a senhora pode falar que os seus 2 filhos tiveram acesso à educação? Não. Eles sabem se expressar muito bem, escrever, falar? Não. Eles não sabem nada. Não aprendeu nada na escola, não sabe nada. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, não sabe nada. O Emerson, que aprendeu na PAI, só foi rasgar. Rasga toda a roupa. Não fica com a roupa no corpo. É toda hora trocando roupa dele. Que ele só aprendeu a rasgar. Rasga roupa demais. Foi o que ele aprendeu na PAI. Foi rasgar. Acho que eles davam um papel para ele, né? Fazer atividade lá na escola. Ensinava ele a rasgar o papel, cortar com tesourinha, né? Foi o que ele aprendeu. Aí, quando ele acha papel, ele rasga papel. Quando ele não acha, ele rasga a própria roupa do corpo. E ao longo do tempo que a senhora foi vendo ele estudando e não desenvolvia, né, com relação à educação, a senhora chegou a ir até as escolas, chegou a conversar com os professores e diretores para entender? Sim, o Emerson fazia atividade na escola, né? Ele aprendeu, assim, a colar as coisas, assim, mas escrever não. Tampinha, ele colava no papel, essas coisas. Mas quando ele foi desligado da PAI, ele esqueceu tudo isso. Não sabe mais nada, ele também não aprendeu a escrever nada também. E o Luciano a mesma coisa, não aprendeu nada na escola. E por que eu falo da questão regional, né? E nacional, inclusive? Nós tivemos essa semana 2 notícias muito tristes, né? Foi noticiado que aconteceu, de fato, a prisão de uma diretora de uma creche, porque ela foi flagrada pela auxiliar agredindo uma criança. Não era a primeira vez, mas era uma criança especial. Foi presa, não é? Vai responder por esses crimes que ela cometeu. E um outro caso das psicólogas que foram gravadas também, né? Um gravador que estava na mochila do garoto, era uma criança. E essa criança estava passando pela escuta com 2 profissionais, 2 psicólogas, na condição de autista,
os pais percebiam que quando ele saía da sessão, saía um pouco estranho. Quando tinha que ir para a sessão, ele tinha algumas reações diferentes e resolveram colocar o gravador na mochila e pegaram diversos áudios das psicólogas debochando ao invés de cuidar e tratar. Eu atribuo isso, além da maldade, né, pra gente não falar um nome aqui muito pior, o despreparo, não é? Por mais que essas profissionais, se é que a gente pode chamar de profissionais, elas tenham um estudo específico, não basta ficarmos só no papel, na lei, no estudo, no livro. A gente tem que saber lidar no dia a dia. E o que vocês percebem de real preparo, real ensinamento para esses diretores e professores? Vocês têm visto que, pelo menos aqui da nossa cidade, da nossa região, muitos dos gestores públicos têm divulgado as suas atividades, não é? Hoje nós estamos fazendo isso, agora nós temos um coaching para preparar aqui o pessoal da prefeitura, agora nós temos um projeto tal, está acontecendo isso da segurança. Com relação ao preparo, ao estudo, ao coaching, para a educação, para esses professores, para esses diretores, as senhoras têm acompanhado a atuação aqui na nossa cidade? Eu não acompanhei nada, como eu te falei, sempre trabalhei, então... Não tem acompanhado, então a senhora não sabe dizer se Não. tem ou se não tem. Não. Tá certo. Eu acho que não tem, né? Porque o Emerson, quando ele estudava na PAI, ele chegou 2 vezes em casa com a ponta do nariz roxo. E minha filha foi chamar a atenção, né, lá na escola, perguntar. E falou que a professora falou que ela que apertava o nariz do Emerson para chamar a atenção dele. Então isso não tem, né, preparo para nada, né? Porque com a professora tem preparo para isso, para chamar a atenção de uma criança especial, apertar o nariz da criança, a ponto de deixar roxo, né? Então isso não é... A professora não tem preparo para isso. Isso é violência, isso é uma agressão, isso é crime. Pois é, ela apertou o nariz 2 vezes do Emerson. O Emerson chegou em casa com a ponta do nariz roxa. E assim, a gente colocava cinta nele, né, pra ele ir pra escola. E ele ia no banheiro sozinho lá na escola, porque ele sabe ir no banheiro só. Então elas pegavam, quando ele vinha do banheiro, elas arrochava a cinta na cintura dele, aí ele não conseguia tirar a cinta, né, pra ir no banheiro. Quando a minha filha ia buscar ele tava todo de xixi, todo molhado. Porque isso aí era malvadeza, né, que elas faziam, né, arrochava a cinta na cintura dele, que era pra ele não tirar, pra ele ir no banheiro fazer xixi. Ele não conseguia. Para além da malvadeza, isso é crime. Isso é um absurdo, né? Então, o que eu digo para vocês que estão aí nos acompanhando, obrigada por estarem aí assistindo esse programa. Eu peço a vocês que observem as suas crianças, que acompanhem mais de perto a escola da sua região. Nós vamos chamar agora o intervalo comercial, daqui a pouquinho nós estamos de volta para continuar falando sobre esse tema.
Estamos de volta para falar sobre o direito à inclusão. Mas não só sobre a letra da lei, não só sobre a Constituição Federal, te dizendo que isso faz parte do princípio da dignidade da pessoa humana, ou que é um direito fundamental. Nós estamos aqui para falar sobre a efetividade da norma. Por isso as mãezinhas estão aqui, para contar para nós a realidade. Hoje, tem muitas mães que sequer sabem o que está acontecendo em sala de aula. Hoje, tem algumas mães que estão recebendo o diagnóstico dos seus filhos e precisam saber como, onde buscar e o que é que está efetivamente acontecendo na sua cidade, na sua região. Quando falamos de deficiência, podemos falar de deficiência física, intelectual, visual, são diversas adaptações que o Estado, que os nossos governantes precisam observar de perto como é que está sendo a aplicação da norma. Não adianta falar que não sabe, que não conhece a lei. Os gestores públicos têm diversos braços que auxiliam na educação, na saúde, no transporte, mas a lei de inclusão deixa muito claro como é que essa norma, como é que esse direito tem que ser praticado. E nós estamos vendo muito de perto que não é essa a realidade. E é por isso que eu passo agora para Carla falar para nós com relação à educação. O que você percebe com a inclusão na educação? Então, eu acho que assim, para o meu filho ser incluído, né, na escola, ele teria que ter um auxiliar junto com ele, né, porque assim, o laudo diz isso, que ele precisa, né, de um auxiliar junto com ele, e não é o que acontece, e que já foi negado para ele, tanto na escola quanto na prefeitura, que eu já fui atrás. E assim, nem neuro na cidade tem, né, para fazer uma avaliação na criança, para dar um laudo ali para a criança, para avaliar a criança, né? A gente não tem isso na cidade. Então, quem é que avalia? Quem é que faz essa avaliação na criança para dizer, olha, essa precisa, essa não precisa, né? Então, é bem difícil, é bem complicado, né, a situação de, acho que de todas as mães, acho que todas as mães passam por isso, né, aqui na nossa cidade, e eles falam, procurem. A escola às vezes fala, né? Algumas escolas, procurem o direito de vocês, vai atrás de um advogado. É desse jeito, porque a gente com um laudo para eles é pouco. Precisa da lei ali em cima. Então, o seu filho, passando por acompanhamento médico especializado, não é o suficiente para ter uma educação inclusiva, para ter um auxiliar de sala. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Tem que ir atrás de advogado, tem que ir atrás dos direitos para poder conseguir. E até onde você tem conhecimento, a cidade de Francisco Morato não tem auxiliar de sala. Não tem. E como seria, então, na prática, a inclusão do ensino para o seu filho? Que ele tivesse um auxiliar com ele na sala de aula para auxiliar ele, né, nas atividades. Porque só a professora não vai dar conta dele e do resto da turma. Uma sala grande, uma turma grande, uma escola grande. Ela não dá conta de tudo. Além dos diversos tipos de deficiência, né, nós sabemos que existe o grau de desenvolvimento, existe o comprometimento com o tratamento, mas para a educação efetivamente acontecer, ela precisa ser acompanhada de forma mais próxima, de forma mais direta, né? Se o professor, por exemplo, ele está ali de costas para os alunos escrevendo na lousa, não sei se ainda é assim, ou se já está digitalizado, né? Escrevendo ali a matéria e o seu filho, por exemplo, precisa de atenção, ele tem algum tipo de crise. Como é que isso é trabalhado? Como é que isso é tratado? Então, quando ele tem crise, aí vem alguém para poder ajudar na hora da crise. Mas aí a crise sanou, sai. E o ano passado ele teve muitas crises. Então, assim, quando ele tava com crise, vinha. Aí quando não tava com crise, a pessoa saía. Só nos momentos de crise, para poder conter a criança. Depois disso, ele sai de perto. No programa anterior, nós conversamos com um especialista
né, um neuropsicólogo, e ele nos dizia com relação à educação inclusiva que é muito importante entender, né, o educador tem que entender qual é a melhor maneira de lidar com aquela especialidade que aquela criança ou que aquele adolescente tem. Por exemplo, se ele aprende carrinho, ele gosta de carrinho, vamos ensinar ele a escrever carro, né? Vamos ensiná-lo desta forma, porque assim terá efetividade, ele vai evoluir, ele vai acompanhar o ensino. Dessa forma, você tem acompanhado, inclusive com outras mães, né, que provavelmente você pode conhecer, se isso está acontecendo, ainda que não tenha o auxiliar de sala, mas aquele professor, ele tem condições, preparo e tempo para observar qual é a necessidade e como ele vai educar essa criança? Então, no caso do Miguel, ele é muito musical, né? Então a professora trabalhava muita música. Então ele chegava em casa cantando as músicas, tipo, do tema. Tipo, eles têm uns temas, né, pra trabalhar com as crianças. Então Sim. ele chegava cantando as musiquinhas. Ele aprendeu isso na escola, Então ela trabalhava com o que ele gostava, nessa parte musical, que eu achava muito legal. Com brincadeiras, atividades de movimento que ele gosta. Então eu achava muito legal. Essa parte a professora trabalhou com ele. Essa parte do movimento, da música. Mas a questão de expressão, leitura, escrita. Aí não. Aí o Miguel, ele não é alfabetizado ainda. Aí ele tem bastante dificuldade nessa parte. E você atribui isso especificamente à condição clínica ou à falta de um acompanhamento na educação, mas de forma mais preparada? A falta de um acompanhamento. Com certeza. Se ele tivesse alguém junto com ele, com certeza ele já teria evoluído bastante nessa parte. Eu já volto com você pra gente falar da saúde, mas eu queria ouvir da dona Solange. A senhora concordou em alguns pontos, dona Solange, com relação à educação inclusiva, as formas, né, de entender a capacidade intelectual, cognitiva daquela criança, daquele adolescente, que é importante, então, a senhora concorda, Sim. em entender qual é a melhor forma de educá-lo, né? E isso um educador especializado, com tempo e com atenção dentro de sala de aula. O que a Sim. senhora sabe com relação a isso, na prática? Não tem. No meu caso, eu vejo que seria realmente preciso que cada criança tenha a sua particularidade. Que nem o Samuel, meu filho, ele não fala. Para tudo ele precisa de um auxílio, para tudo, até para comer. Ele usa a fralda, para tudo. Até água, ele não sabe pedir água, ele fica olhando para a água. Então, se a pessoa não souber, não vai pegar a garrafinha para dar para ele. Então, ele fica sem tomar água o dia todo, se não for oferecido para ele. Aí que nem eu falei na direção da educação lá. Falei, meu filho, ele vai crescer. Ele tem a capacidade de aprender a ler e escrever como todo mundo. Ele só não tem auxiliar dele dentro de sala. E quando ele crescer, ele vai ser o que ele quiser ser, não vai ser o que a sociedade impor para ele. Mas só que ele tem que ter alguém que olhe com um olhar humano, com amor, para poder olhar para nossos filhos e dar o direito para eles do que eles têm que ter. Só que isso nós não temos aqui. Então, se ele precisar se alimentar, se ele precisar... Depende de uma outra pessoa. Pra tudo. E nem assim eu consigo auxiliar. Eu tenho um laudo da Neuro, que ele precisa de uma equipe multifuncional e de uma E na sala de aula. A prefeitura me falou que não tem essa equipe multifuncional. Que o município não tem. Não tem. E Não o tem. que fará para ter? Porque isso é lei, isso Nada. não é um favor, não é um Nada. pedido, né? Nada. Resposta que eu tive que o município não trabalha assim. Quer dizer, não tem a auxiliar de sala. E não tem equipe multifuncional, que é o que ele precisa. E agora tem um novo laudo do psiquiatra dele, que é do CAPS, onde ele passa. Já levei até a escola, já foi para a educação. E o laudo fica lá. Porque o município não trabalha assim.
Parece piada, né? Realmente é lamentável que nós estejamos ouvindo isso, que estamos falando de leis recentes, Isto. mas não tão recentes assim, não é? Nós estamos falando de que o Brasil aderiu à convenção, né? Isso é direito internacional, inclusive, falando aqui, né? E quando ele aderiu ao protocolo facultativo da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, ele se comprometeu. Mas pelo que nós estamos vendo, na prática, não há uma fiscalização, não há um treinamento e, acima de qualquer coisa, não há vontade e interesse. Isto. O município não trabalha assim. Tchau. Acabou. Se vire com o seu filho. Isto. É assim que a senhora se sente? É assim que eu me sinto. Me sinto desamparada. E a senhora já buscou todos os órgãos Sim, competentes. E a resposta é a mesma. mesmo. Primeira resposta, vamos analisar. Isto. Vai ser avaliado se ele realmente Uhum. tem deficiência, se ele realmente precisa. E no segundo momento, a segunda resposta foi: Francisco Morato não trabalha assim. Mas já adiantam que o município não trabalha assim. Na própria escola. Assim. Eu vou pedir licença para vocês agora. Sei que é chato, mas vou ser chata aqui. Fazer a leitura do artigo 239 da Constituição do Estado de São Paulo. O poder público organizará o sistema estadual de ensino, abrangendo todos os níveis e modalidades, incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de funcionamento para as escolas públicas, estaduais e municipais, bem como para as particulares. O poder público oferecerá atendimento especializado aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino. Constituição do Estado de São Paulo. Precisamos de mais leis? Que é o que a gente costuma ouvir, né? Esse país não tem lei. Tem, gente. Mas o que nós estamos falando aqui hoje no Direito e Ordem é sobre a efetividade dessa lei. Na prática, está acontecendo? Será que lá de cima os gestores estão olhando para cada um dos responsáveis por seus órgãos? E aí a gente chama de fiscalização. A fiscalização não está acontecendo e nós precisamos que aconteça. Isso é urgente. Tem crianças se tornando adultos sem saber ler e escrever nesta cidade, na região, no estado, no Brasil como um todo, não é? Eu quero falar agora com a senhora com relação à saúde. A senhora mencionou a questão do neuro, não é? A senhora percebe um bom atendimento? A senhora percebe inclusão? A saúde funciona? Bom, a neuro nós temos somente a da PAI. Não tem no município. E meu filho é assistido no CAPS também, pelo psiquiatra. Mas no último atendimento ele cogitou a dar alta para o meu filho. Porque o meu filho trata a síndrome de Down na PAI e o autismo no CAPS, que é onde ele deve tratar. Que eu fui para o CAPS porque a neuro da PAI, na época que estava lá, me falou que ela não tratava. Que eu teria que levar ele para o CAPS. E agora estão cogitando a mandar ele para a PAI. Porque ele já passa na PAI, quer dizer que ele não pode passar nos dois lugares. Sendo que a PAI não tem um psiquiatra infantil. Quer dizer, ele vai ficar desassistido também desse psiquiatra. E tanto que ele passou e o médico nem agendou a nova consulta dele. Mandou eu aguardar em casa que eles iriam entrar em contato. Assim. Aí um pediatra de alto risco, que é o que nossos filhos passam, também não tem. Há 2 anos ou mais não tem. Se você procurar um pediatra no posto, não tem um pediatra, tem sim o médico da família. Mas pediatra não tem.
É assim que nós estamos aqui. Como a senhora entende essa situação, Ana Carla? Então, o Miguel, ele passa com a neuro na PAI, né? Ele é assistido, mas assim, é porque ele passa na PAI. Assim, as outras crianças que não é assistido pela PAI, não tem neuro na cidade. Então, eles não têm atendimento. E assim, a cidade, eles não fazem avaliação de autismo aqui na cidade. Todos os laudos é de fora. Ou eles vão para a várzea, ou eles pegam o laudo pelo convênio, mas a cidade não tem uma equipe preparada para dar diagnóstico. A gente tem que ir para fora. Tanto é que o filho dela não tem, né, o laudo, só tem o mais velho, né? Seu filho só é o mais velho que tem laudo, né? O outro, ela já não conseguiu pegar. Então, muitas mães não conseguem pegar o laudo da criança. Porque às vezes não tem convênio, ou não consegue ir para fora, porque é longe. Ou não consegue ir atrás de atendimento, porque tudo você tem que brigar para poder conseguir. Tudo é uma luta para conseguir, né? Então, assim, é muito difícil aqui, nessa parte. De você conseguir não só o atendimento, mas de você saber o que seu filho tem. Se o seu filho tem alguma deficiência, né? Porque a escola às vezes traz as coisas para as mães e as mães vão aonde? Para onde que a mãe vai? Nem todas têm condições de pagar um convênio pro filho. Ou uma consulta pro filho. Aí fica sem laudo. Porque com laudo a criança já não tem um atendimento digno, quem dirá sem laudo. E aí é necessário, muitas vezes, se deslocar até um outro município, que tantas e tantas vezes fica muito distante, e as despesas de condução. Porque se o município não oferece, ele dá algum tipo de auxílio para essa mãe? Não. Um incentivo, uma colaboração, porque nós temos alguns órgãos que cuidam da assistência. Né? Então, assistência social, vocês já procuraram essa informação? Vocês já foram buscar algum tipo de apoio nesse sentido? Então, para conseguir, por ordem judicial. Para conseguir um apoio em questão de transporte, é por ordem judicial. Para conseguir atendimento fora, você tem que sempre estar correndo atrás para poder conseguir. Nem sempre você é encaminhado. Nem todo mundo é encaminhado para Várzea, ou para Campo Limpo, ou para outra cidade. Então, a gente fica à mercê de esperar. A fila de espera, que é imensa. Que neuro na cidade nem tem, né? Então, como que você vai ficar numa fila de espera de um médico que nem tem na cidade? E aí, se você não tem condições financeiras, seu filho fica à mercê. E no caso do meu filho, ele não consegue sair da cidade. Quando eu saio com o Miguel da cidade, ele tem crises, assim, tremendas. Eu não consigo sair da cidade com ele. Porque ele tem muitas crises. Porque ele está acostumado a frequentar a cidade. A rotina dele, quando sai da rotina dele, ele entra em crise. Assim, de não conseguir entrar dentro da sala, não conseguir entrar no prédio. Não conseguir entrar em outro ambiente com ele. Esse trabalhar de outro ambiente com ele é muito difícil. Então, assim, se o meu filho é assim, tem outras crianças que também é assim, que não conseguem sair da cidade. Aí como é que faz? Dona Lindalva, eu queria saber da senhora com relação ao transporte, né? A senhora confidenciou ali nos bastidores que houve um tempo em que havia transporte, né? Para levar e buscar o seu filho até a APAI. Depois disso, chegou um tempo que não teve mais. Conta pra nós sobre isso um pouco. Então, era o meu filho mais novo, né? Ele tinha a van para vir e buscar ele em casa e levar. Mas a minha filha que ficava na van ajudando a levar as crianças, a trazer as crianças a papai, né? Como ela ficou grávida e ganhou neném, ela não pôde mais fazer isso. Então, a pai também tirou meu filho da van. Meu filho não pôde mais ficar usando a van, né? Eles falaram que eles dão o ônibus, né? A carteirinha de ônibus para
levar ele e trazer para a escola. Mas eu trabalhava, trabalhando, né? Eu falei, vim aí, conversei na escola, falei, ou eu trabalho ou eu fico trazendo meu filho para a escola. Aí meu filho vai passar fome, eu preciso trabalhar. E a van passa na rua da minha casa. Falei, não custa nada eles pegar ele lá e levar, né? Mas eles não aceitaram, porque a minha filha não pôde mais ajudar na van. Que se a minha filha ficasse ajudando na van com as outras crianças e também com o meu filho, aí podia, né? Aí a pai não aceitou. Eu queria saber da senhora, dona Solange, com relação ao transporte. Bom, as aulas no município começou dia 5 de fevereiro. Como de costume, o primeiro dia eu levo meu filho para a escola para conhecer a diretora que está lá, que é nova, conhecer a professora, a sala, explicar como que ele é, o que tem que ser feito se ele tem crise e tudo. Levei. Foi no segundo dia, estou eu esperando com meu filho, a van vir pegar ele. Simplesmente o município cortou o transporte. Não tem mais. Aí eu liguei para menina que fica na van, que leva ele todo o tempo, desde quando ele está na escola, é sempre a mesma. A monitora, eu liguei para ela, que eu tenho o telefone dela, ela simplesmente falou, mas o nome dele não está na lista. De todos que eu levo, só tem somente um nome, que é o do cadeirante. Mas ninguém está na listagem. Quer dizer, eu não fui avisada pela escola, nem pelo transporte, por ninguém. Simplesmente o transporte não apareceu. Simplesmente. Aí eu fui até a escola, levei ele 2 dias, que ele anda com dificuldade, ele tem muito desequilíbrio, ele tá andando, daqui a pouco ele cai, ele tem o joelho todo machucado de cair, ele tem que estar sempre segurando na mão dele, senão ele cai. Aí levei 2 dias. Aí no segundo dia ele trouxe ele para casa, quando ele chegou em casa era chorando com a perna doendo. Eu não aguento trazer ele nas costas, ele pesa quase 40 quilos. É muito distante? Isso. É mais ou menos o que? Uns 10 minutos. Só pra mim andando. Mas com ele não, ele é meia hora ou mais. Aí ele começa a doer a perna, ele se joga no chão onde ele tá e lá ele fica sentado. E eu tenho que aguardar a vontade dele levantar. Aí quando ele levanta, ele já não quer andar mais, ele quer o colo. Eu tenho que jogar nas costas e levar. Aí eu liguei pra diretora e falei, ó, não vou levar ele mais enquanto não tiver o transporte. Só que nem a diretora sabia que não teria o transporte. Aí me deu o telefone, eu liguei. Aí sabe que tiver a coragem de me dizer que o corpo de transporte não foi cortado. Não foi. Falei, como que não foi cortado se o transporte não está pegando meu filho? Não foi cortado, foi colocado para avaliação. Jogaram para a diretora e a professora e a pedagoga avaliar os nossos filhos se eles precisavam realmente do transporte. Mas ele já tinha o transporte garantido nos anos anteriores? Sim, desde o primeiro dia de aula que ele foi para a escola, ele tem o transporte. Simplesmente cortaram, não foi só dele, de vários pais onde ele estuda. Levam 2 alunos, um cadeirante e um autista. Aí eu entrei em contato com a educação, com o transporte, com as 2 que cuida. Aí me falou que não cortou o transporte. Eu falei, como não cortou? Se não vem na porta pegar ele. Se eu não ligo para a monitora, eu ficava o dia todo na porta esperando pelo transporte. Porque ninguém me avisou. Ela não, foi para avaliação. Aí me falaram que a empresa que é o transporte se negou a levar as crianças com autismo, só vai levar cadeirante. Aí cogitaram, quando eu liguei lá que falei com a que manda mesmo, falou que não, que ele vai no ônibus do município. Aí colocou o nome dele numa fila do ônibus do município. Meu filho não tem como ir de ônibus. Ele não sobe escada, ele não desce escada. Tem que catar ele no braço e colocar dentro do ônibus e descer com ele nas costas. É dessa maneira. E a senhora sabe se existe ônibus adaptado? Não sei. Na escola me falaram que é o ônibus da Moratense, o ônibus amarelo. Tá, então quer dizer, a senhora, um belo dia o transporte não chegou para buscar o seu filho. A senhora foi até a escola para entender o porquê. Para entender o porquê que aquilo estava acontecendo, né? E a resposta
inicial, ninguém sabia o que Não. estava acontecendo, Não. mas no segundo momento a senhora foi buscando, foi procurando os órgãos e teve a informação de que as crianças estavam sendo avaliadas. Não, que tinha cortado, só iria cadeirantes. Quem tinha alguma dificuldade, que só iria assim. E que os outros não precisariam. Os Aí eu outros falei, com limitação. como isso? Eu falei, como isso? E meu filho tem o transporte desde o primeiro dia de aula dele. E vocês cortaram, não me comunicaram, a escola em nenhum momento me ligou, comunicando nada. Eu soube pela monitora, que já levava ele há uns anos atrás. Foi o que ela me passou. Aí foi que a diretora ficou sabendo e pegou e falou, não, mas como é que eu ia comunicar uma coisa que eu não estava sabendo? Aí jogaram a culpa na escola, que o erro foi da escola, que a escola devia ter entrado em contato com a gente para comunicar. E não tinha sido cortado, mas não tinha transporte. Então, desde então, ele está sem ir para a escola, porque eu não aguento levar ele para a escola e ele não aguenta andar. Há quanto tempo? Ele foi dia 5 e dia 6. Desde então, ele não vai mais. Aí eu liguei, fui lá, falei com a diretora, enquanto não colocar o transporte, ele não vem. Porque eu não tenho condições de pagar uma perua para ele e eu não aguento trazer meu filho nas costas para vir para a escola. E hoje, a senhora teve alguma resposta? Não. Estão Me avaliando deu ainda. 2 dias que a empresa do ônibus ia me ligar. E eu tô até agora esperando. Aí agora marcaram, de tantas mães fazer pressão na escola, marcaram uma reunião com a gente, que é amanhã, dia 20, 2h30 da tarde, com o pessoal do transporte. E é por isso que eu insisto. Existem diversas normas tratando, explicando, cuidando do direito à inclusão. Mas na prática, a efetividade da norma está em retrocesso. Mas isso precisa mudar. Os gestores precisam fiscalizar o que é que está acontecendo nas suas respectivas regiões. Eu quero agradecer a presença de todas vocês. Eu que agradeço. Eu quero agradecer pelo tempo de vocês. Muito obrigada por compartilhar essas informações. Nós precisamos levar a todos esse entendimento, essa compreensão, não só do direito, mas da humanização, das dores, das barreiras, das dificuldades. E eu quero agradecer a você que ficou até o fim dessa live. Quero agradecer pela sua curtida, quero agradecer por você compartilhar. E não se esqueça, quinta-feira tem mais. Vem comigo. Obrigada, um grande abraço. Tchau, tchau.